Eita, glória a Deus. Oi, gente, boa noite. A paz esteja convosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estamos aqui novamente, quase completando o nosso ciclo, né? Quase completando o nosso propósito. Seja bem-vindo, Pedro, Drume Carvalho. Seja bem-vindo todos vocês. Deus seja louvado. Foi um final de semana, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, maravilhoso, né? Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Você tem muito para agradecer ao Senhor? Você tem, com certeza. Só de você estar aí vivo, com fôlego de vida dentro de você, já é um motivo imenso de agradecer a Deus. Amém? Bom, essa semana a gente vai conseguir finalizar o nosso propósito, né? E com certeza Deus, Ele vai falar muito nos nossos corações até quarta-feira, né? Emanuel, meu amigo, a paz esteja convosco. Jesus Cristo já te deu saúde. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor, que é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus, é o mesmo que em nome de Jesus já levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Você já está curado e sarado pelo poder do nome de Jesus. Eu estou orando e creio que o milagre já foi consumado em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos lá. Eu vou ser bem breve hoje na minha palavra. Eu vou ser bem breve mesmo na minha palavra de hoje. Mas algo que vai trazer uma visão para você. E antes de eu começar essa palavra, eu queria orar para que o Espírito Santo venha falar comigo, para que eu venha ser boca de Deus para você nessa noite. Amém? E para que o seu coração esteja preparado, que a palavra que você venha receber nessa noite possa transformar totalmente a sua mentalidade. Né? A palavra de Deus fala o seguinte, que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo, mas que nós temos que ser renovados pelo poder do Espírito Santo, né? Da palavra de Deus em nós. Amém? Então, em nome de Jesus, receba essa oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, eu clamo ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Espírito Santo da verdade venha falar em nossos corações. Clamo a Ti para que a minha boca, Pai, seja usada pelo Senhor, para que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que eu possa ser conduzida pelo Teu Espírito. Clamo ao Senhor porque essa palavra que é a semente possa penetrar dentro do coração desse homem, dessa mulher, possa penetrar no mais fundo, Pai, e que ela possa encontrar lugar, habitação, para que ela possa dar frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, nós estamos finalizando essa semana o nosso propósito, né? Aprendendo a orar pelo cônjuge. Quantas coisas nós aprendemos, né? E eu trouxe uma palavra no seu coração, como eu disse que vai ser uma palavra muito rápida, mas algo que mexeu comigo. E é algo que, por exemplo, como eu disse, né? Não adianta você aprender a orar, a interceder por uma pessoa da cabeça aos pés e não saber se posicionar de tal forma para que a bênção de Deus venha transformar a mente e o coração da pessoa que você está intercedendo, né? Nós temos que nos posicionar também de forma correta. E hoje eu quero trazer para a nossa meditação a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditavam que fosse realmente um discípulo.
Olha só, vou repetir. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Aí no versículo adiante, no versículo 27, diz o seguinte: então Barnabé levou aos apóstolos e lhe contou como o caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Amém? Quando eu vi essa palavra, o Espírito de Deus me moveu algo que eu quero repartir com vocês. Aqui, nessa palavra que nós estamos lendo aqui, fala que o seguinte: Saulo, ele tinha tido um encontro com Deus, nós já sabemos, naquela estrada de Damasco, né? E Saulo, nós sabemos que era o perseguidor, era um homem que contribuiu para a morte de muitos cristãos, muitos, né? A natureza de Saulo era uma natureza muito complicada, era uma natureza que realmente não condizia com aquilo que Deus queria da vida dele. E a Bíblia fala que Saulo, ele tem um encontro com Deus. Quando ele tem aquele encontro com Deus, a gente sabe que havia ali uma mudança. Houve uma mudança na vida de Saulo. Só que quando ele chega em Damasco, em Jerusalém, o que a palavra de Deus fala? Que as pessoas não acreditavam em Saulo. As pessoas não acreditavam nele, não estavam acreditando nele. E aqui a gente pode observar uma outra coisa que é pior ainda. Os próprios discípulos que estavam andando com Saulo não acreditavam em Saulo. Olha lá. E quando chegou em Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele e não acreditavam nele. A paz, Fernanda. A paz, Adriana, seja bem-vinda. Patrícia também, seja bem-vinda. Quer dizer, as pessoas que estavam em volta dele não acreditavam nele. E Deus já tinha tido encontro com ele, né? Aí você fala assim, mas pastora, o que tem a ver essa passagem com tudo que nós estamos falando aqui de relacionamento, de casamento, né? Como eu disse, nós aprendemos semana passada como orar, mas eu digo que tem sempre algo mais, porque não adianta você orar, saber orar, os versículos, o tipo de oração, não, tem que ter um posicionamento. E quando eu vi essa palavra, eu entendi algo que muitas das vezes destrói muito o relacionamento. Sabe o que? A incredulidade. Como assim, pastora? Você ora, você clama, né? E quantos relacionamentos são destruídos? Por quê? A mulher, muitas das vezes, ela fica assim, mas eu acho que ele não mudou. Eu não consigo acreditar nele. Eu não consigo acreditar que ele é uma nova pessoa. Eu não consigo acreditar, né? E aí, sabe o que acontece? Você mata todas as suas orações. Você mata todas as suas, sabe, os votos que você fez. Você mata tudo. Sabe por quê? Porque você não crê na mudança dele. E muitos homens precisam disso. Estou falando aqui para você que é mulher mesmo, estou falando para você hoje, né? Quantas mulheres não sabem dar crédito ao seu esposo, mesmo sabendo que ele ainda não mudou. Mas qual que é o seu posicionamento? Só julgamento. Você ora, mas só sabe julgar ele. E aqui a gente vê que até os discípulos, eles julgaram Saulo. Os discípulos julgaram Saulo porque eles não acreditavam na mudança dele. Mas
É tão tremendo o agir de Deus, que a palavra de Deus fala assim que Deus levantou um homem chamado Barnabé. Barnabé. Um homem que acreditou em Saulo, que acreditou que realmente Deus havia transformado a vida daquele homem. Porque Saulo, a gente sabe que era um homem muito difícil. Ele era um homem muito difícil. Aí eu fico imaginando, se Deus transformou num encontro a vida de Saulo, que era um homem difícil, que era um homem que perseguia os cristãos, que mandava matar, né? Você vê que, se a gente for bem dentro da palavra, você vê que Estevão ali, quando ele foi apedrejado, tinha o dedo por detrás também de Saulo. Então você vê que era uma natureza ruim, era uma natureza muito difícil. Mas Deus sempre levanta pessoas que vão acreditar quando a pessoa tem um encontro com Deus. Pastora, mas meu marido não teve. Mas tudo que Deus precisa é que você creia. Creia. Ai, mas é muito difícil. Sabe que a primeira obra começa em você. Em você. Eu estava observando aqui o posicionamento de Barnabé. Então Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor. Olha, todo mover, Barnabé se levanta como um defensor. Ele se levanta como defensor. Eu fiquei imaginando assim, olha, se Barnabé não tivesse levantado naquele momento ali para mostrar para os discípulos, para mostrar para aquele povo, você já imaginou quase, vamos dizer, quase 45% que a gente lê dentro da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Mas isso porque alguém acreditou na mudança de Saulo. Porque alguém acreditou na mudança de Saulo. Então, que seja você acreditar na mudança do seu esposo, que seja você acreditar no mover de Deus na vida dele. Não cabe à esposa julgar, não cabe ao esposo julgar, cabe pelo contrário, cabe a manifestação da graça. O que eu disse? Graça, favor não merecido. Ele não merece, mas você tem que agir como Deus quer que você aja. Barnabé se posicionou dessa forma. E eu estou chamando você para isso, para se posicionar dessa mesma forma. Quantas vezes, como eu falei, quantos relacionamentos são destruídos, chega ao ponto de ir até o divórcio. Por quê? A esposa não acredita que o marido possa mudar. Ou o marido não acredita que a esposa possa mudar. Tudo que nós precisamos um com os outros é que a gente acredite na mudança, que a gente creia na mudança. Deus, ele precisa até mesmo para ele agir naquilo que você está orando. Deus, ele precisa da manifestação de você crer que aquela pessoa, Deus está agindo na vida dela. Eu sempre falo assim, que Deus está trabalhando. Como eu disse aqui, o que seria de Saulo se Barnabé não tivesse acreditado nele? O que seria? Talvez hoje nós não estaríamos aqui lendo a palavra de Deus. Mas Barnabé acreditou. E quando eu vi essa palavra, Deus falou assim comigo, olha, eu preciso que todos que se estão levantando a intercessão por uma pessoa, creiam na mudança daquela pessoa. Porque o crer é como se fosse um voto de confiança. Entenda isso. E não é para o seu esposo, é um voto de confiança naquilo que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo. É tão engraçado que eu até me lembrei hoje à tarde de algo. É uma comparação só para você entender. O Sidney, ele sempre me contava, o pai dele já faleceu. Quando o pai dele faleceu, ele tinha 16 anos, né? Ele era muito novo. Ele era o filho mais velho de 7 irmãos. E ele me conta que o pai dele bebia muito. O pai dele bebia, mas ele bebia. Era um homem trabalhador. Ele era um homem trabalhador.
trabalhava e colocava as coisas tudo dentro de casa, mas ele bebia muito. E quando ele bebia, ele ficava totalmente transtornado. Ele chegava bêbado, ele quebrava a casa todinha. Ele quebrava a casa todinha, bêbado. E aí a mãe dele se mantinha calada, não falava nada, não tinha como eles conterem a ira dele ali. E o que acontece? No outro dia, ele ia lá, como ele era igual, ele sempre foi muito trabalhador de cuidar da família, ele ia lá e comprava tudo de novo. E assim foi por muito tempo. Até um ponto que ele viu que ele era um alcoólatra e ele procurou uma ajuda. Ele foi para o que a gente chama hoje de Alcoólatras Anônimos. Ele foi para o Alcoólatras Anônimos. E é tão engraçado, né? O pai dele faleceu, ele já tinha 10 anos que ele tinha parado de beber e ele faleceu. E o motivo da morte era cirrose, tanto que ele bebia. 10 anos depois que ele tinha parado de beber. Mas aí o Cid me contava o seguinte, amor, é tão engraçado, porque eu lembro que a gente era pequeno, quando meu pai entrou para os Alcoólatras Anônimos, a gente ia e tinha reuniões, né? Uma vez no mês, aí tinha para a gente incentivá-lo, toda a família tinha que ir. O pessoal da equipe chamou, falou assim, olha, vocês precisam de ir, porque chega lá, eles têm uma comemoração, né? Porque cada dia que eles vão passando sem aquela bebida, que é uma luta constante, né? É uma luta até mesmo para eles evitarem o primeiro gole, porque o primeiro gole deles seria a primeira tentação para eles voltarem a beber novamente. Então, por isso, dentro dos Alcoólatras Anônimos, eles pediam para a família ir, para aquela reunião e participar, né? Porque era essencial, porque a família queria incentivá-lo. Quando ele recebesse aquela premiação, a família ali. Aí quando eu lembrei disso hoje à tarde, eu fiquei lembrando assim, gente, olha como que as coisas são, né? Realmente, um homem que passa muito tempo, quando ele chega ao ponto de se entregar, falar assim, eu vou para os Alcoólatras Anônimos, quer dizer, eu tenho uma doença e eu preciso de ajuda, né? Aí eu fiquei pensando, quantos maridos, quantas esposas estão na mesma condição, né? Eles querem ser livres do pecado, Quantos homens, por exemplo, eles não querem mais brigar, eles não querem mais trair, né? Eles não querem mais ter a posição que ele tinha com a esposa, de ser rude, de ser brigão. Mas existe uma natureza dentro deles que existe um conflito, uma luta constante, igual a gente fala, é uma briga entre a carne e o espírito. E ali eu fui entender algo que é o seguinte, realmente, olha para você ver, dentro dos Alcoólatras Anônimos, a esposa, os filhos ali incentivariam ele. Aí, tudo que as pessoas às vezes precisam, que alguém acredite na mudança, que alguém acredite que eu possa mudar. Aí o que acontece? A esposa, ela fica sempre naquela dúvida, será que ele mudou? Será que realmente ele não está encontrando com a outra? Será que realmente ele não está tendo nenhum outro caso mais? Aí, todo o trabalho que você faz de orar, nada disso vai ter valor, porque ao invés de você incentivá-lo, pelo contrário, você desacredita nele, né? E assim, quando eu vi essa história aqui de Barnabé, o posicionamento de Barnabé, eu até disse sábado na igreja. E às vezes, você que está me ouvindo aqui agora, você que quer mudar, nossa, eu preciso tanto de mudar, mas as pessoas não acreditam na sua mudança, elas não creem na sua mudança. Saulo enfrentou isso, o dos discípulos, daquele povo, não acreditar na mudança dele. Mas Deus é tão maravilhoso que levantou Barnabé. Agora, dentro da sua casa, quem é que tem se levantado para acreditar na mudança do seu marido? Quem é que tem se levantado para acreditar na transformação desse homem?
Ou você tem sido ao contrário, né? Porque às vezes você tem sido ao contrário, assim, aquilo lá não tem jeito não. Aquilo lá, nem se eu fizer correr, aquilo lá nunca vai mudar, sabe? O seu posicionamento muda tudo. Eu fiquei pensando, imagine se Deus não tivesse levantado Barnabé. Igual eu falei, talvez Saulo não estaria fazendo história como fez, trazendo para a gente toda a palavra revelada de Deus. Mas alguém teve que acreditar, Deus levanta alguém. Eu falei assim, tem hora que numa situação, até mesmo para o marido mudar, ele precisa que a esposa acredite nele, que acredite que ele pode mudar. Às vezes o acreditar, gente, é o incentivar. Ou até mesmo não é julgá-lo, né? Porque às vezes você não fala nada, mas você julga. Às vezes você não julga na frente dele, mas você julga para as outras pessoas. Na boca para as outras pessoas, ele na sua boca, ele não presta, ele é um sem vergonha, ele não merece a sua confiança, entende? Até isso mata a nossa oração, mata a nossa fé, porque você está se tornando uma pessoa incrédula, que não acredita. A palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos capítulo 14, versículo 19. Volta aí só um pouquinho, aliás, volta não, aí um pouquinho para frente, perdão. Romanos 14, 19. Oi, Cri, a paz, você também, Poli, a paz seja convosco. Romanos 14, 19. Vou te mostrar uma coisa. 14, 19. Diz assim, olha. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha aqui. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você sabe o que é edificação mútua? Vai edificar tanto a sua vida quanto a vida do seu esposo. Vai edificar tanto a sua vida quanto a vida quanto a sua casa, a sua família. Quando você crê, quando você acredita, quando você incentiva, você promove a edificação do seu lar. Você promove a edificação desse marido. É que eu falei, muitos maridos às vezes só precisam, sabe de quê? Que você creia, que você, sabe, que você seja aquela pessoa que incentive. Não que seja aquela pessoa, desacreditada, eu estou orando, mas, se Deus quiser, presta atenção. Se você sabe que é propósito de Deus edificar uma casa, uma família, aí você fica colocando tudo assim, mas Deus, ele precisa que você se posicione como tal, que você se esforce. Olha o que a palavra de Deus quer dizer para você, se esforce para promover tudo quanto conduz à paz, à edificação. O quanto você tem se esforçado para isso? O quanto você tem se esforçado para promover a paz dentro da sua casa? O quanto você tem se esforçado para promover a edificação do seu lar, do seu casamento? Quanto? Já parou para pensar nisso? Que esforço você tem feito? Às vezes a gente acha o seguinte, pastora, mas eu estou indo na igreja, eu estou orando e tudo mais. Eu estou falando a atitude, o seu posicionamento. Como eu disse, até mesmo de acreditar. Não importa. Se ele errou hoje, quer dizer o seguinte, que amanhã ele pode acertar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, só para dar um exemplo. E eu sinto que eu pequei nisso. Quantas vezes o meu marido errava comigo e eu perdoava, mas eu ficava com aquele negócio assim, nossa, será que ele mudou mesmo? Eu tenho tanto medo. Eu chegava a falar com ele, nossa, mas eu tenho medo de você voltar a fazer a mesma coisa, eu tenho medo. Quer dizer, eu mesmo não incentivava ele, pelo contrário, eu julgava ele pelas atitudes que ele tinha e desmotivava ele, até mesmo ele acreditar que ele podia vencer o pecado que estava dentro dele.
E tem casamentos que são destruídos por causa disso. Então, que essa palavra de Romanos 14, 19, você possa cravar no seu coração. Que eu diga para você mesmo, eu tenho que me esforçar, eu preciso me esforçar para me promover tudo quanto produz a paz, a edificação dentro da minha casa. Diga para você mesmo, pega essa palavra e coloca só, eu vou me esforçar. Romanos 14, 19 diz que eu tenho que me esforçar, que eu preciso de quê? De promover tudo que vai produzir a paz, a edificação do meu casamento. E o promover a paz, a edificação, às vezes é você acreditar. É como eu disse aqui, eu virei e disse assim na igreja sábado, eu disse o seguinte, olha, se ninguém acredita em você, porque igual a gente estava lá na corrente do amor, eu tenho observado, gente, como eu tenho observado isso, como tem homens. Hoje, estava olhando o seguinte, por exemplo, dentro das igrejas, praticamente 70% do público é mulher. Mas eu posso dizer que, assim, o nosso culto, o que tem de homens lutando para a restauração de casamento, eu posso dizer que é quase 50% são homens lutando pela restauração do casamento. Tem homens que estão ali que erraram, mas a esposa estão com o coração duro, não acreditam nele. Eu aconselho homens que estão nessa situação hoje. A esposa não acredita que ele mudou. E ela fica sempre aquele assim. E são, às vezes, mulheres que até conhecem a palavra de Deus. Mas tudo que a gente precisa, às vezes, é da pessoa acreditar, da pessoa crer. Saulo teve um encontro com Deus naquela estrada lá. E os discípulos não acreditavam na mudança dele. Tá certo que ele tinha um passado horrível. Ele tinha um passado horrível, mas Deus, tudo que está escrito dentro da palavra de Deus é para nos mostrar que nós devemos nos posicionar diferente. Então, sabe o que eu penso? Que você seja um Barnabé dentro da sua casa. Assim como a gente viu aqui em Atos capítulo 9, versículo 26. Que eu seja um Barnabé dentro da minha casa, que eu acredite na mudança do meu esposo, que eu acredite que eu vim incentivar. Sabe? Que eu pare de julgar, que a minha boca pare de ficar julgando ele, porque às vezes você não fala nada aí dentro da sua casa, mas para os seus vizinhos, para os seus amigos, o seu marido é a pior pessoa que existe na face da terra. Na sua boca, ele é a pior pessoa. Ele é um salafrário, ele é um sem vergonha, ele que não te ajuda. Entende? Você não consegue falar uma palavra que vai sair da sua boca que vai edificar a vida dele, pelo contrário. Todas as palavras que saem da sua boca, mesmo, pastor, mas eu não falo com ele, mas você fala com a sua mãe, você fala com a família dele, você fala com todo mundo. Como que isso vai mudar? Então, que você pegue essa palavra de Romanos 14, 19, crave ela no seu coração para você nunca mais esquecer. Ainda mais você que é mulher que está me ouvindo aqui, a palavra de Deus fala assim que a mulher, a esposa tem o poder de edificar. Aqui, Romanos 14, 19 diz isso, olha lá. Por isso, esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz, à edificação. Você foi escolhida para promover a paz dentro da sua casa. Você foi escolhida para edificar a sua casa. Você foi escolhida para edificar a vida do seu esposo. Você foi escolhida para edificar a vida do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão à sua volta. Não só dessas pessoas, no seu trabalho, gente. No nosso trabalho. Como que eu tenho posicionado no meu trabalho? Eu estou me esforçando? Eu tenho me esforçado para edificar? Ou eu estou somente julgando as pessoas que estão lá? Eu estou sendo um Barnabé na vida das pessoas? Ou eu estou sendo aquela pessoa que se levanta para julgar, para não acreditar que a outra mudou? Só que nós esquecemos que o outro, ele é ser humano igual você. Você também vai errar. E aquilo que você planta, você colhe. E eu quero deixar uma história aqui só para a gente entender como que tem que ser o nosso posicionamento. Escuta só o que eu vou te falar aqui agora, para você entender como que você precisa se posicionar, como que os seus olhos têm que ser dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Quero que você ouça isso. Escuta só.
Há uma antiga história rabínica sobre como o local do Santo Templo foi edificado por Deus. Escute só isso. 2 irmãos trabalhavam em um campo de propriedade de ambos e em um moinho que também pertenciam os 2. Todas as noites eles dividiam o grão que havia produzido e cada um levava a sua porção para casa. Olha só, um irmão era solteiro e o outro era casado e não tinha muitos filhos. E tinha muitos filhos, aliás. O irmão solteiro decidiu que o irmão casado, com todas aquelas crianças para sustentar, precisava de mais grãos do que ele. Então, durante a noite, ele foi secretamente ao celeiro do irmão e lhe deu uma porção extra. O irmão casado chegou à conclusão que o solteiro não teria ninguém que cuidasse dele quando ele fosse mais velho. Preocupado com o futuro do irmão, todas as noites ele se levantava, secretamente depositava um pouco dos grãos a mais no celeiro do irmão. Olha só, uma noite eles se encontraram no meio do caminho e compreendeu o que o outro estava fazendo. Eles se abraçaram, conta a história. Deus viu o que aconteceu e disse: esse é um lugar santo, um lugar de amor, e aqui o meu templo deve ser construído. Esse lugar sagrado é o local de amor onde Deus se dá a conhecer o seu povo, o lugar onde os seres humanos descobrem-se uns aos outros em amor. Deu para você entender a história? Deu. Eu até disse semana passada que todo o processo de casamento não é aquilo que você quer, que a gente quer tanto e a gente não quer se doar. A gente não entende que nós temos que nos doar. Olhe para você ver que história. Sabe o que acontece quando você se posiciona em não julgar? Pelo contrário, em edificar, eu quero produzir, eu quero promover a edificação, eu quero promover a paz dentro da minha casa. Deus para e olha, aquele lugar é o lugar certo onde eu tenho que habitar. É o lugar santo aonde eu quero habitar. Quantas mulheres, quantas, às vezes, mães, quantos maridos querem que o seu lar seja santo, querem que a sua família seja santa, quer que ali Deus habita. Só que Deus habita no lugar aonde Ele vê o amor, sabe? O amor na manifestação de se doar, Ali Deus entende que aquele lugar é o lugar próprio onde tem que habitar, aonde Ele precisa habitar. Então que você possa refletir nessa palavra. Eu preciso parar de julgar. Eu preciso incentivar. Né? Como eu dei o exemplo aqui, eu fui bem clara no exemplo. A importância que era a família para aqueles que estavam nas reuniões de um alcoólatra anônimo, porque a família ela está incentivando, ela não está julgando, ela está acreditando que um dia aquele homem ele possa romper, possa vencer e não mais se entregar ao pecado, o pecado do quê? Do alcoolismo. Às vezes, você acreditar, você incentivar, é tudo que Deus precisa para habitar dentro da sua casa, para habitar dentro do seu lar, dentro do leito, do seu leito conjugal, e entender que aquele lugar é o lugar santo. Por quê? É onde Deus quer habitar, é onde Deus quer morar. Deus não quer habitar num lugar onde é só julgamento, onde a pessoa não acreditando na outra. Não. Deus ele precisa de um lugar santo para morar, de um lugar onde que reina o amor para morar. E às vezes Deus te escolheu nesse momento justamente para isso. Justamente para isso. Amém?
essa palavra de Deus para você nessa noite. Pegue a palavra, Romanos 14, 19, crava aí. Fala assim, meu Deus, o Senhor me escolheu para quê? O Senhor me escolheu para que eu possa me esforçar. Eu preciso me esforçar. E às vezes a gente quer que as coisas venham de mão beijada, né? Ah, eu já estou orando, mas não estou vendo nada acontecer. Ah, não, mas ele não quer, não vou negociar. Deus está dizendo para você, se esforce para promover tudo quanto produz o quê? A paz e a edificação mútua. Você não está esforçando somente para o seu esposo. Você não está esforçando somente para o seu filho ou para a sua esposa. É a paz mútua dentro da sua casa. É a paz mútua dentro da sua família. Entenda isso. Coloque isso no seu coração. Sabe? Meu Deus, tudo aquilo que impede de eu promover a paz dentro da minha casa, tudo aquilo que impede de eu lutar, de eu me esforçar para isso, Senhor Deus, que isso venha arrancar da minha vida. Amém? E eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar para que o Espírito, sabe, essa força possa entrar dentro de você. Como eu disse, que você possa ser um Barnabé dentro da sua casa. Uma pessoa que está acreditando na obra que Deus está fazendo dentro da sua casa. Eu quero orar para que você se esforce para isso, sabe? Porque quando você se esforçar e a obra for concluída, você pode ter certeza, como diz aqui, ó, o lugar certo da habitação de Deus vai ser dentro da sua casa, vai ser dentro do seu casamento, vai ser dentro da sua família. Creia nisso. E eu quero orar pela sua vida. Você que quer que essa palavra entre dentro de você, que você possa se esforçar, que você possa quebrar o seu eu. Muitas vezes nós temos que quebrar o nosso eu, a nossa arrogância, a nossa soberba, sabe? A nossa indiferença, sabe? A nossa incredulidade, né? Você vê que os discípulos, eles foram incrédulos com Saulo. Igual eu falei, imagine se Deus não tivesse levantado ali Barnabé, né? Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela veio nessa noite como uma espada de dois gumes, ó Pai. Ela penetrou entre a divisão da alma e do espírito de cada homem, de cada mulher, da minha vida que estou aqui. Deus, o Senhor tem levantado uma geração, Pai, uma geração como Barnabé, que acreditam nas pessoas, que confiam nas pessoas, que não vai matar a transformação das pessoas, mas pelo contrário, que vão apoiar, que vão estar ali para incentivar. Senhor Deus, assim como diz a tua palavra de Romanos 14, versículo 19, Pai, que cada mulher, cada homem aqui, Pai, eles possam se esforçar para produzir a paz, para produzir a edificação na sua casa, para produzir a edificação na sua família, no seu casamento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos disso, nossa alma precisa disso, Pai. Nós precisamos de nos esforçar. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito do Senhor, possa fortalecer cada homem, cada mulher, para que eles tenham a visão do Senhor dentro da sua casa, do Senhor para a sua família, do Senhor para o seu esposo, Pai. Para que, assim sendo, Pai, a paz possa reinar dentro dessa casa, a paz venha reinar nessa família, nesse casamento, para que o Senhor possa encontrar morada eterna dentro dessa casa, dentro desse casamento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esqueça da história dos dois irmãos. Não esqueça da história dos dois irmãos. A gente tem que sempre pensar, às vezes a gente pensa tanto na gente, como eu disse. Nós pensamos tanto na gente e a gente não pensa. A situação muda quando você pensa no próximo, no outro. Amém? Por hoje, nós estamos bem abastecidos com a palavra. Amanhã estaremos aqui de novo às 18 horas, orando com mais uma palavra. Eu quero que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, que Deus venha mudar o seu coração. Reflita na palavra de hoje,
Reflita lá em Atos, capítulo 9, versículo 26, a atitude de Barnabé, né? De crer, de confiar em Saulo, né? Reflita nessa palavra de Romanos 14, 19, né? Que eu preciso me esforçar para produzir a edificação e a paz à minha casa. Isso não só pensando na outra pessoa, mas pensando mutuamente, pensando no bem da minha casa, pensando no bem da minha família. Amém? Então, até amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Amém? Ó, Polly, beijo para você, beijo para todo mundo. Francimara, minha amiga de escola, gente. Beijo, sua linda, Deus te abençoe, Fran. Nice também, Deus te abençoe, Adriana. Lilian, Fernanda, beijo, Fernanda. Todos vocês sejam abençoados pela graça do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.